Livro dos Juízes, nós vamos ler do versículo 1 até o 12. Livro dos Juízes, capítulo 6, versículo 1 ao 12. Está escrito assim, irmãos: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianistas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as mortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e não vinham, e vinham como gafanhotos. Vou repetir: pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. E tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é quem vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de tantos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei uma terra. E disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais seus deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Somente até aqui. Amém. Irmãos, está entre nós mais uma noite a palavra do Senhor, e ela permanece na glória do Pai e pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos compreender esta mensagem que nós acabamos de fazer a leitura. A minha oração é para que Deus possa mover o seu coração, o meu, e que nós possamos nesta noite ouvir a mensagem do Evangelho, e não só como um mero espectador, um ouvinte, mas como um praticante da palavra de Deus. Bem, nesta época, eu quero contextualizar aqui o que de fato está acontecendo. Esta época, irmãos, está vivendo o povo de Deus diante muito medo e opressão. O povo de Deus está sendo oprimido pelos midianitas, não só pelos midianitas, mas também pelos amalequitas. É um povo que surgiu na época em que eles estavam atravessando o deserto e se tornaram grandes inimigos do povo de Deus. E eles saqueavam, roubavam, furtavam, ponhavam fogo na vinha, eles furtavam gado, os animais, eles ponhavam fogo, irmãos, queimavam, eles roubavam, destruía tudo que o povo de Deus gerava. E agora, irmãos, o medo está oprimindo o povo de Deus. Mas sabemos também que aqui estamos lendo Juízes. Deus estabeleceu sobre o seu povo juízes. Por quê? Quando nós olhamos, por exemplo, agora na saída do povo de Deus do Egito, liderado por Moisés, Moisés morre. E agora quem assume a liderança é Josué. Josué e Calebe, os únicos que herdaram a terra prometida, porque todos que saíram do Egito morreram no deserto. Por quê? Porque pecaram contra o Senhor. Não se colocaram diante do Senhor
totalmente em adoração, mas procrastinaram. O que é? Pecaram, traíram a confiança do Senhor, procrastinaram, melhor dizendo, eles traíram a confiança do Senhor. E então todos eles morreram no deserto, somente Josué e Calebe. Agora os que nasceram no deserto, eles entraram na terra prometida, e lá já existia pessoas, mas que adoravam outros deuses, irmãos. E Josué chamou a congregação para adorar o Senhor, disse: olha, vocês viram o que Deus fez com a gente no deserto, quanto que Deus foi provisão para nós. Deus foi um Deus maravilhoso, o nosso Deus foi provisão, o nosso Deus amor, o nosso Deus nos abençoou, cuidou de nós, e agora nós estamos aqui por causa dele, foi ele que presenteou nós com esta terra. E ele chamou, irmãos, em Josué 24, convido você a ler, está justamente esse convidado aí, esse convite, melhor dizendo, de Josué. Ele reuniu a congregação em cima do monte, e ele pregou e disse: vocês podem seguir o Deus que vocês quiserem. Aí nesta terra tem os deuses dos amorreus, dos jebuseuses, os deuses que vocês quiserem. Mas eu e a minha casa serviremos o Senhor. Eu e minha casa, ele está dizendo, eu e os meus filhos. Eu doutrinei os meus filhos. Portanto, a cortina da vida se fecha para Josué e ele segue pelo caminho dos mortais. Morreu velho, Deus cumpriu sobre sua vida as promessas que Deus lhe fizera, mas os filhos de Josué não dão continuidade, ou seja, a presença do Senhor ali passou a não ser mais importante. Os filhos de Josué não ensinaram às próximas gerações, e eles começaram então a pecar, a errar, a servir os deuses, não deram muito ouvido à palavra do Senhor. E Deus então estabeleceu juízes sobre a terra para que julgasse o povo, irmãos, para que tivesse ordem. Mas sabemos que tem aí Sansão, nós vemos passando aí, por exemplo, até por mulher, que também foi juíza, nós vemos Samuel foi um juiz do Senhor, enfim, mas esse não é o caso, não é o nosso tratado aqui, e um dos que seria um juiz aqui, que trataria e cuidaria do povo, é nesse chamado que nós ouvimos agora sobre Gideão. O povo de Deus, irmãos, está passando por um momento, claro, sempre assim, né? Nós abrimos mão das promessas do Senhor porque relaxamos a servir o Senhor, na adoração, no coração voltado para Deus, e normalmente isso acontece quando fazemos das bênçãos de Deus uma idolatria. Então, o crente que não está firmado na rocha, que não está com seus pés alicerçado na palavra de Deus, ele passa a errar diante do Senhor e cultivar no seu coração idolatria nas bênçãos de Deus. Não é mais interessante adorar o Senhor. Penso que nesta época não foi diferente. Agora o povo estava ruindo diante do Senhor, estava se arruinando, seu coração estava se voltando para as coisas desta terra, e Deus, por juízo, irmãos, por justiça, então abriu mão da proteção, e agora eles estão sendo afrontados, eles estão sendo, irmãos, encurralados, entrincheirados, estão vivendo momentos de opressão, por causa dos midianitas e dos amalequitas, que eram conhecidos como terror. Os irmãos estão entendendo, do deserto, eram pessoas que estavam ali para perseguir o povo de Deus, e como eles estavam distante do Senhor, começaram a afligir, e hoje não é diferente. Trazendo e contextualizando esse texto para os dias de hoje, irmãos, parece, irmãos, que estas opressões, essa pressão, e é um paralelo da nossa vida, não é diferente. Quando nós, irmãos, nos dias de hoje, começamos a dar atenção muito para as bênçãos de Deus e deixamos de ouvir a palavra que trata do Evangelho, que fala com a nossa alma, nós começamos a nos sentir livres, né, longe do Senhor. A grande maioria faz isso, irmãos, já não tem mais prazer na lei do Senhor, não medita nela mais de dia e de noite, está sempre livre para fazer aquilo que Deus não se agrada, tem tempo para tudo, menos para adorar o Senhor. Nós vemos aí, a própria Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E a iniquidade aqui, irmão, é aquilo que nós começamos a exercer com o nosso coração, nosso pensamento. Nós
nós fugimos da presença do Senhor, começamos a, como eu posso dizer, abrir os botões, aquilo que estava apertado, estava, irmãos, doutrinado. A própria palavra diz que entrai pela porta estreita, mas nós não queremos, não são dogma, não é doutrina humana, não é imposto pelo homem, mas o próprio Senhor Jesus disse: se você quer ser crente, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Mas, irmãos, tem gente que começa a abrochar os botões, abrir o botão e ficar folgado. Não, está tudo bem, Jesus está demorando para voltar, e a gente vai vivendo a vida da maneira que dá. Deus não está vendo, como um ímpio praticando a impiedade. E quando nós percebemos, estamos longe do Senhor. Por isso é necessário ouvirmos a palavra de Deus, não diferente de ontem, não diferente do passado, não diferente do povo de Israel que está vivendo a época dos juízes após a morte de Josué, não diferente deles. Nós também estamos vivendo a mesma coisa. Hoje o evangelho é vendido, o evangelho é anunciado, a indústria gospel está sufocando empresas de produtos comestíveis, de logística, até de móveis. A indústria gospel hoje, a indústria evangélica passou a ser vista com olhos agora de faturamento. Infelizmente, a palavra de Deus tem sido vendida, mas, irmãos, a verdade é uma só, que a palavra de Deus não muda, a verdadeira mensagem do evangelho continua a mesma. A palavra do Senhor é imutável, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Louvado seja Deus. Sem estarmos com os olhos cheios de lágrima e o coração devoto ao Senhor, nós não vamos ver a face de Deus como ela é. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui não é, irmãos, um momento para nós vivermos de qualquer jeito. A palavra de Deus prega justamente isso. Não é venha do jeito que você está e permaneça como quiser. Não, venha do jeito que você está e deixa Deus transformar a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deixa Deus mudar o teu pensamento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Transformar o homem de dentro para fora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nada nesta terra é mais importante do que viver a palavra do Senhor. Nada, irmãos. As bênçãos do Senhor não é maior do que a presença de Deus na nossa alma. As bênçãos do Senhor nunca será maior do que a salvação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, se você está aqui esta noite, e assim como falamos, tem costume, um crente igrejeiro, vai à igreja todos os dias, mas não conhece o Senhor Jesus, é hora de você parar com isso e ir para a palavra de Deus, que o verdadeiro templo é eu e você. A verdadeira igreja, ela se consiste dentro de nós, porque somos morada, templo do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Somos parte da igreja e o corpo de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor, aonde é Ele que cuida de nós, é Ele o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, como nos tempos de Noé, irmãos, já está acontecendo. Noé anunciava: olha, está vindo aí um dilúvio. A arca, simbolizado pela graça de Deus. A arca não é a igreja, a arca não é a instituição, a arca não é esse prédio. A arca é a graça de Deus que nos alcança, irmãos. Então é simbolizado também pela graça de Deus. E esta graça que chamamos o favor imerecido, que conhecemos por favor imerecido do Senhor, a porta está aberta, a palavra de Deus, e todos que entrar por esta porta que é Jesus Cristo, encontrará nela pastagem, encontrará nela reconciliação, encontrará nela transformação, encontrará nela vida eterna, o pão da vida, a água que sacia a sua sede. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, como nos tempos de Noé, estamos aqui, irmãos, anunciando: arrependei-vos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Arrependei-vos, é chegado a hora, Jesus está voltando, Ele virá sobre nuvens de glória, e todo joelho verá, e toda língua confessará: tu és o Cristo, o Filho de Deus, e Ele voltou. Vinde, ó benditos de meu Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim como nos tempos de Noé, irmãos, o Senhor está nos convidando a virar-se para Ele, a tentar a pregação, ouvir a mensagem do Evangelho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus está voltando. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor.
Então, irmãos, há extremos. Nós vemos aí, irmãos, grandes sinais da volta de Jesus. Quando você vê Apocalipse capítulo 6, exemplifica muito bem isso. Então, enfatizamos esta noite a graça, o chamado de Deus. Irmãos, assim como Deus chama Gideão, não pelo que ele é, mas porque ele, o que pode fazer através dele. Esta noite não é diferente. O Senhor está te chamando. Tem gente que pensa, o Senhor está me chamando é para batizar, sou batizada. Você não entendeu nada do que é evangelho. Louvado seja Deus. Deus convida e chama o homem todo dia ao arrependimento. Arrependimento não é uma vez só. Você não se arrepende somente quando você ouve falar da tua vida, vir aí na igreja e alguém contar, você que veio aqui hoje, sua casa está assim. Quem não está aprovado, irmão? A sua casa, a sua família é isso, aquilo. Quem não está passando por isso? Todos nós estamos passando, todos nós temos um problema enfrentando, irmãos. Enfrentando um problema é ouvir falar de Jesus. Quando você ouve falar de Jesus, crente não crente, irmão, eu tenho mais de 38 anos de relacionamento com Deus, e todos os dias eu ouço o Senhor me chamar ao arrependimento, todos os dias, irmãos. Por quê, irmão? Porque pecamos. A Bíblia diz por João que aquele que diz que não tem pecado, faz de Deus um mentiroso, e nele não está a palavra de Deus. Nós pecamos por obra, por pensamento, nós pecamos por falar, e o único fórum em toda a vida que existe é Jesus Cristo como juiz, que vai julgar até o pensamento. Como que falamos, irmãos, que não temos pecado? Isso é um mentiroso. A Bíblia diz que aquele que fala que não tem pecado é mentiroso, pecou. Porque Jesus Cristo é o único fórum que tem poder para julgar pensamentos, e eu provo para você, dentro da Bíblia. Salmo 139 diz assim: a palavra ainda não chegou na minha língua, e o Senhor conhece todas elas. Louvado seja Deus. Ou seja, o salmista está falando de pensamento. Até aquilo que você pensa, aquilo que eu penso será julgado, irmãos. Oh, irmãos, a onisciência de Deus. Você não conta para tua esposa, não conta para o teu marido, não fala para o teu pastor, não fala para o teu filho, não fala para o ancião, mas Deus sabe, oh, aleluia, Ele prescruta o nosso pensamento, o som do coração. Então o chamado aqui é todo dia, crente não crente, não importa, se você tem 100 anos de caminho, todo dia acontece um chamado. E que chamado é esse? Ao arrependimento, arrepender-se, porque Jesus está voltando, e Ele quer nos receber na sua glória. Louvado seja Deus. Ele quer que nós participamos desta grande festa, desta bodas que vai acontecer na glória de Deus. Oh, aleluia, louvado seja Deus. E Gideão recebeu um chamado, irmãos, e não porque ele merecia, não porque ele era forte, não porque era bom, mas Deus queria agir através dele. O foco está na graça, não na performance, não naquilo que nós somos, bons do que nós somos, não porque o irmão André recebeu um chamado, de pregar o evangelho, porque ele gesticula bem, muito pelo contrário, irmãos. Se você entrar aí na plataforma onde eu estou aqui, nos comecinho do ministério, irmão, é uma vergonha, eu fico envergonhado, irmãos. Mas por que crescemos? A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento, examinais as escrituras. Paulo vai dizer a Felipe: Felipe, deixa eu dizer uma coisa para você, acho que é Felipe mesmo, vai dizer uma coisa a você, sabe de uma coisa? O bom obreiro, ele manuseia bem a palavra de Deus. Então, quando eu comecei a examinar a escritura, eu vi que eu estava tão longe do conhecimento, e precisava examinar a escritura. Então, ao longo da nossa vida, nós vamos sendo transformados. Deus nos chama os bons, não aquele que tem boa performance, não. Deus quer colocar em nós a graça dele. Nós somos chamados, irmãos, o foco está justamente na graça de Deus em nós. Deus chama aquele que não tem condição para capacitá-lo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E assim foi com Gideão. Oh, aleluia. Então, irmãos, quando nós olhamos para Gideão nesse texto, nós vemos que ele estava escondido, limitado, irmãos, e estava num lagar, estava numa situação dificílima,
Quando nós olhamos aqui, irmãos, estava no lagar, que significa timidez, estava com muita vergonha, estava escondido, malhando trigo no lagar. E o que é malhar trigo no lagar? É justamente um lugar onde não tinha condições, era uva que se fazia ali, era vinho que se produzia ali, pisava uvas. E ele vai colocar, irmão, justamente o trigo naquele lugar escondido, primeiro, para que os midianitas, amalequitas, não roubassem o produto deles, a mercadoria deles, a comida deles, a especiaria deles. E ele está escondido ali, limitado. Irmãos, o primeiro passo a irmos diante do Senhor é enxergar que somos limitados. Não chegar diante do Senhor e achar que somos os melhores, não, mas irmos diante do Senhor e ver como somos fracassados, pequenos, pó. Olhar para o Senhor e dizer: Senhor, como eu sou tão pequenininho, Senhor, eu sou tão humilde diante do Senhor, mas não se fazer de humilde, mas de coração puro e sincero, e ver o quão nós somos limitados, pequenos, e dizer: Senhor, olha como eu sou tão pequenininho diante do Senhor, olha como eu não tenho qualidade nenhuma, Senhor, o Senhor me chamou, mas isso é estar vazio de nós, todo o nosso eu está na cruz, todo o nosso orgulho está na cruz, e nos apresentamos como pequenos que somos, irmãos. E então, o convite aqui, irmãos, primeiro da palavra de Deus, é um convite à nossa rendição, é se render ao Senhor, olhar para a grandeza de Deus e ver o quanto Ele é grande diante de nós, e ver o quanto Ele é poderoso diante das nossas adversidades, dos nossos limites, o quanto Deus é soberano diante das nossas vontades, o quanto Deus é justo diante das nossas injustiças. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, render-se à confiança. O que é render-se à confiança? É perguntar ao Senhor: ó Deus, Tu estás me chamando, mas eu tenho medo que me impede, porque eu sou limitado, eu tenho limites sobre a minha vida, eu sou uma pessoa limitada, Senhor. Olha os meus fracassos, eu tenho lutado para me pôr de pé diante do Senhor, mas as minhas forças são limitadas, o meu desejo é limitado, Senhor. Eu não tenho força, eu preciso da Tua força, eu preciso do Teu poder. E aqui não é somente um chamado à liderança, mas chamado para servir o Senhor, irmãos. Não importa em que área, não importa se um músico, um pregador, um orador, um evangelista, não, mas para adorar. Todos nós temos um chamado a adorar o Senhor. Jesus disse: meu Pai procura por verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade, porque Ele é espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Talvez você veio aqui esta noite olhando para você e dizendo: Senhor, eu não tenho condições de continuar mais. Olha, Pai, eu olho para a minha vida, para os meus filhos, eu perdi as rédeas da minha casa, eu perdi as rédeas da minha vida, Senhor. Eu estou com o meu coração dolorido, porque eu não tenho força, eu tenho lutado dia e noite. Tira esse eu da sua vida e fala: Senhor, me capacite. Se Deus te chamou a ser um pai, a ser uma mãe, a ser um servo, a ser um adorador, a ser um pregador da palavra, um evangelista, um músico, não importa o que, mas Ele te chamou, Ele te convidou, Ele nos convidou, Ele nos deu de presente para o Filho, então Ele tem poder para te capacitar. Louvado seja Deus. Talvez você está assim como Gideão, no lagar, escondido, na terra da vergonha, no lugar da limitação. O Senhor está dizendo pela sua palavra que em Jesus nós conseguimos força. Ele é a força que você precisa, Ele é o auxílio que você precisa, Ele é a mão que você precisa, Ele é a transformação que você precisa, Ele é a santidade que você precisa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olhe agora para o seu Salvador, olhe agora para o seu Criador e diga: Pai, eis-me aqui, me capacita. Louvado seja o nome santo do Senhor. O texto aqui de Juízes, irmãos, 6, nos apresenta um personagem por nome de Gideão, um homem comum como nós, mas vivendo num tempo de medo e de opressão, vivendo em um tempo de muita dificuldade. Os medianitas, seus aliados aqui, que é os amalequitas, entre outros, haviam devastado Israel.
povo de Deus afrouxou-se em servir o Senhor e por juízo, o Senhor então permitiu que eles fossem a terra invadida, irmãos, e eles eram como gafanhotos, a palavra diz aqui, pois, vejamos só, pois subiam como seus gados, tendas, e vinham como gafanhotos, versículo 7, versículo 6, e vinham como gafanhotos, e então eram tanta multidão que não se podia contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Então, irmãos, aqui o povo estava vivendo numa grande miséria, o povo aqui está sofrendo muito, vivendo escondido, em cavernas, em fortalezas, e era um tempo de muita humilhação, de grande humilhação e vergonha, e não havia esperança aos olhos de muitos. E Deus então olhou para Gideão, e até Gideão, irmãos, estava no lagar, malhando trigo no lagar, e o lagar era um tanque que era cavado, um buraco no chão, usado para pisar uvas, mas o trigo, malhar, era bater, o trigo se malha assim, batendo, e ele solta do ramo, dos caules, uma espécie de semente, parecida com um grão de arroz com palha, e ele solta aquilo, e ali era o trigo. Então, um lugar onde ele estava fazendo isso era inadequado, não era para isso, irmãos queridos. E por que fazia isso? Para salvar dos medianitas o trigo, que eles roubavam, furtavam, e eram alimentos dele, era tanto mercadoria como troca e venda, também como alimento para eles, usavam muito na panificação. Então o trigo, irmãos, era a principal especiaria que eles tinham, além da uva, mas era o trigo também. Então ele estava salvando o trigo, irmãos, do perigo que corria, e Gideão não estava na eira, que era um lugar aberto para o trabalho, onde fazia, estava justamente no lugar fazendo um trabalho de medo e furtivo, ou seja, escondido, estava num lugar inadequado e oprimido, dentro de uma grande opressão, e ele estava desta maneira. Mas é exatamente nesse cenário, queridos irmãos, que de fraqueza e esconderijo, que o anjo do Senhor apareceu e chamou de varão valoroso. Versículo 12 diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Em outras traduções, varão valoroso. Então Gideão não se via assim. Ele olha para a sua vida, pelo que ele estava vivendo, o que ele estava passando. O Senhor me chamar de varão valoroso, homem valente. Ele não se via desse jeito, mas o anjo do Senhor via, Deus viu ele assim. O Senhor viu ele como um anjo, ou melhor dizendo, como um varão valoroso, um homem valente. Por quê, irmãos? Porque Deus continua chamando pessoas comuns como nós, para aplicar em nós, irmãos, em meio às nossas fraquezas, em meio às nossas lutas, em meio aos nossos limites, aplicar de sua graça em nós, para realizar grandes propósitos do Senhor. Por mais que nós, claro, devemos olhar para nós e ver como limitados, fracos, cheios de defeito, como pó, como cinza, como barro, mas mesmo assim o Senhor olha para nós com um olhar de bondade e misericórdia, e irmãos, coloca sobre nós a sua graça, e elas são abundantes, um propósito sobre a nossa vida. Por que Deus faz isso? Porque Deus nos vê além das nossas circunstâncias. Deus olha para o nosso coração e vê que Ele pode nos usar, um coração, irmãos, humilhado, um coração depositado na presença do Senhor, um coração devoto, um coração manso, simples, humilde, um coração pronto e disposto para receber o Senhor, para receber o propósito, o desígnio do Senhor, o chamado. Então Ele olha para dentro do nosso coração, Ele quer ver um coração que está prostrado diante dEle, pronto para recebê-lo, disposto a adorar o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, sincero e reto, não aquele que se justifica, mas aquele que fala as suas verdades. Senhor, eu não mereço, eu sou fraco, eu sou isso, eu sou miserável, eu sou pecador, eu não mereço o teu perdão. Oh, aleluia, louvado seja Deus.
Jeremias, o profeta, disse assim: eu sei que os pensamentos que tenho de vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz, não de mal. O Senhor nos conhece, irmãos, e é assim que Ele nos convida, é assim que Ele nos chama a sermos servos, adoradores. A outros Ele dá ministérios, dons. A outros vivem a vida toda adorando o Senhor, passam junto com o Senhor, dando exemplo do que é viver a palavra, que é viver a Cristo, que é amar a palavra, amar a Deus sobre todas as coisas. Deus chama todos nós, irmãos, para como filhos, filhas, cordeiros em Cristo Jesus. Deus não vê Gideão como um covarde, escondido atrás de um lagar, mas vê como um guerreiro em formação. Ou seja, talvez Gideão poderia olhar para tudo aquilo e dizer: eu vou embora desta terra, um povo aqui não está se importando com nada, o povo vive em pecado, Deus nos abandonou, eu vou deixar os medianitas entrar aqui, os amalequitas, e destruir tudo isso aqui, põe a fogo, não tem problema, eu não me importo com isso aqui, deixa para lá tudo isso, eu vou viver a minha vida em paz, não vou mais não, ele não fez isso, mas ele criou uma estratégia para salvar o trigo da mão dos midianitas, mesmo que para isso ele teria que se esconder, ele teria que levar para o lagar e malhar, irmão. Louvado seja Deus. Quando Deus olhou para Gideão, ele viu alguém provedor, alguém que não deixou descer no coração a circunstância, mas usou a circunstância para salvar a única coisa que eles tinham, o trigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, irmãos, que palavra gloriosa. Tem muito crente por aí, irmãos, desta maneira, de braços cruzados, esperando acontecer. Não, por isso, irmãos, que esse negócio de ficar profetizando, profetando, falando e cometendo coisas horríveis diante da palavra de Deus, com livros, escritura aberta, cometendo heresias, fazendo promessas aonde não tem, prometendo coisas para a igreja, aí todo mundo cruza o braço, esperando, é promessa, Deus vai cumprir. Não, irmãos, nós temos que ter atitude. Se temos a palavra de Deus no nosso coração, o que falta em nós? Ação. O que falta em nós? Coragem. E o que é a coragem? A fé. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus, irmãos. O título aqui, homem valente ou guerreiro valoroso, é um choque para Gideão. Homem valente, valão valoroso. Gideão: Senhor, o senhor tem certeza? O senhor não errou de endereço, não? Olha para mim, Senhor, com licença, Senhor, o senhor está falando com a pessoa errada, porque ele sabia que ele era limitado. Se o Senhor está falando conosco, porque estamos nessa miséria. Versículo de número 13 diz assim: respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Que é feito de todas as suas maravilhas, nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos amparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua pouca força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Oh, aleluia, louvado seja Deus. E Gideão olhou para ele e achou, irmãos, e ele disse: eu sou menor, Senhor, da minha casa, eu sou menor, Senhor, olha para mim, eu sou limitado. Ele via limitação na sua família, ele via na sua família que ali ele era o pequeno de todos eles, do seu clã, da sua própria covardia. Irmãos, nós não podemos ficar olhando somente para as nossas provações. É como foi anunciado aqui quando nós cantávamos. Tem muito crente fazendo isso, irmãos, usando as provações ao invés de orar mais, de se aproximar do Senhor, de aprender com as provações, assim como Gideão. Dar estratégias. Você já tem a palavra? Não, eu estou esperando o irmão pregar para mim. Que história é essa? O selo do Espírito é a palavra de Deus em nós. Todos nós, desde que ouvimos o Evangelho, irmãos, entenda bem, desde que pregaram a você o Evangelho, a palavra já está em você. O selo do Espírito, que é a palavra de Deus, já está em você. Você não precisa mais de profetadas,
Não precisamos mais de pregações que falam sobre nós, nunca precisamos disso. Precisamos de pregação que fala sobre Jesus, porque Ele é o Verbo, Ele é a palavra de Deus em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando se temos a palavra de Deus, agimos de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus não se importa com a sua experiência atual. Deus não está preocupado aquilo que nós sabemos fazer ou não, as nossas inteligência ou não, toda a nossa sabedoria, não, Ele não está preocupado com isso, ou com o que a sociedade diz quem somos, que falam sobre nós. Deus não está preocupado com elogios, ou com críticas sobre eu ou sobre você. Ele se importa simplesmente com a autoridade, que Ele está prestes a investir na sua vida, a autoridade dele sobre nós. Vai! E nós tomamos partido e vamos. Deus não está preocupado o que pensam de mim, o que falam de mim, os desprezos, a inveja, a perseguição, os ciúmes, nada disso, irmãos. Deus está preocupado somente em investir sobre você com autoridade. Louvado seja o nome santo do Senhor. E que autoridade é essa? Vá! A autoridade é em nome de Jesus. Se você tem o selo do Espírito, que é a palavra de Deus em você, você já tem a palavra. Vai, louvado seja o nome santo do Senhor. Não pare, louvado seja Deus. Tem muita gente, irmãos, que está hoje olhando, e quando olhamos para nós mesmos, nós vemos fraqueza. De fato, somos limitados. De fato, assumimos isso, somos pó. Olhamos para nós e vemos como somos limitados. Há desânimo, há muito desânimo em nós, há limitação. Mas quando Deus olha para nós, Ele vê um propósito. Mesmo que eu e você estejamos malhando trigo no lagar, ou seja, escondidos, debaixo de inveja, debaixo de limitações, debaixo de ciúmes, debaixo de tanta falsidade, impedidos por esse ou aquele, mas o Senhor, quando olha para nós, irmãos, Ele já vê em nós o seu propósito, Ele já vê em nós o seu chamado, Ele já vê em nós o Espírito dEle trabalhando, Ele já vê em nós o Evangelho mudando o nosso comportamento. Ou seja, não deixe sua circunstância definir quem você é em Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Tem muito crente fazendo isso, queridos, deixando a circunstância definir você, dizer, não, Deus não me quer mais, porque eu estou passando por isso, passando por aquilo, enfrentando isso, enfrentando aquilo, Deus virou as costas para mim. Não, nós somos em Cristo Jesus, novas criaturas, servimos a Deus em novidade de vida. Poderia vir aqui, Deus vai te dar vitória, Deus vai fazer isso, você vai vencer, Gideão. Não, irmãos, temos que aprender, como foi pregado antes de nós orarmos, usar as circunstâncias, as provações, as terríveis tempestades que estão sobre a nossa vida, para aprender o que Deus quer a partir das provações em minha vida. O que Deus quer de mim? O que Deus está fazendo comigo? Assim foi com Gideão, irmãos. Entre todo aquele povo desesperado, Deus olha para Gideão, não viu ele preparado, não, viu alguém preparado, claro que não. Deus viu em Gideão alguém que podia e já estava sendo formado em um grande valente, mesmo, mas ele estava no lagar, ele poderia ter então estufado o peito e disse, não, eu vou bater aqui mesmo, vai ser no lugar aonde se deve malhar o trigo. Não, ele pegou tudo aquilo e levou lá no lagar. Ou seja, esta atitude de Gideão mexeu com o coração de Deus, por ver que mesmo limitado, mesmo com medo, mesmo em opressão, ele tomou atitude, ele tomou partido. Oh, irmãos, que palavra gloriosa! Por quê? Louvado seja Deus! Porque estava sobre ele uma responsabilidade de dar um jeito, de se mexer, não de cruzar os braços. Ele não foi um crente que ficou cobrando do Senhor as promessas. Cadê tuas promessas? Apesar dele comentar, mas ele tomou atitude. Primeiro é a atitude. Louvado seja Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. Antes de qualquer missão, irmãos, Deus assegura sua presença. Quando o Senhor Jesus, irmãos, prometeu que Ele iria, mas deixaria sobre nós o Teu Espírito Santo Consolador, que nos guiaria. A presença de Deus é mais importante em nós do que o medo, do que as bênçãos.
Irmãos, é mais importante do que as nossas atitudes, do que os nossos lamentos. Precisamos da presença de Deus no nosso coração. A força de Gideão virá não de si mesmo, mas da companhia do Deus vivo. O Senhor estava ali, em não te enviei eu, louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, Deus deu a ordem com esta ordenância, e a principal arma contra o medo não é o exército, mas é a presença de Deus, o Deus Emanuel. E isso nós temos. Eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida. Eu não sei o que você está passando. Qual é o sentimento de medo que está no seu coração, olhando para a circunstância da sua vida? Talvez uma opressão, vergonha, talvez uma humilhação, não sei, mas olhe para a atitude de Gideão. Ele não ficou parado no mesmo lugar, mesmo com medo. Vai com medo mesmo, louvado seja Deus. Eu penso que Gideão, enquanto estava colhendo o trigo, ele estava olhando para trás, ver se ninguém estava vindo, mas ele arrumou um jeito, irmãos, de não ficar naquela inércia que estava nos demais, para não morrer de fome. Quanta gente por aí, irmãos, que vive só comendo profetadas, e fala disso e fala daquilo, e só promessa, vivendo promessa todo dia, não tem atitude. Irmãos, esse negócio de ficar prometendo coisas para o povo de Deus deixa um povo folgado, um povo que não se mexe, um povo que vive de domingo a domingo na igreja buscando por promessas passageiras. Não há transformação, não há regeneração, irmãos, não passa por uma edificação. Em meio à crise, Deus não promete, irmãos, ausência de luta, mas presença constante. Se você, assim como Gideão, está desta maneira, oh, aleluia, Gideão estava escondido, mas Deus chama para libertar Israel. O medo é o espírito de covardia que nos prende no lagar. Mesmo Gideão tendo atitude, estava num lagar, e Deus convidou para que ele saísse daquele lugar. O convite de Deus, irmãos, é sempre para fora do esconderijo. Se você está escondido de alguma coisa, com medo de algo, o Senhor está dizendo pela tua palavra que é hora de nós sairmos desta inércia. E como nós fazemos isso? Só há um jeito, em nome de Jesus. Sua força não provém de você, nossa força não provém de nós, a coragem não provém de você, a coragem não somos nós que fabricamos, mas é Jesus em nós. Vá agora à presença do Senhor e diga: Pai, eis-me aqui, meu Salvador, eu preciso de Ti na minha vida. Eu tenho e eu quero Sua palavra em mim. Eu não preciso de estar todo dia buscando da boca desse e daquele. Examine as Escrituras. Foi assim que Deus fez quando Josué, antes disso acontecer, estava desanimado. E veio o Senhor a ele e disse: Josué, examinai as Escrituras, não aparte de ti o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite. Deus estava levando literalmente Josué para as Escrituras. Quanta gente, irmãos, com isso daqui que chamamos de livro sagrado, Bíblia empoeirada, só abre ela no domingo à noite na igreja, e quando termina a leitura, fecha, está toda empoeirada. Tem gente com Bíblia com 10, 15, 20, 30 anos em casa, que as páginas ainda estão coladas, e quer vencer, irmãos. Você quer conhecer a Deus? Você está vivendo uma fé emprestada, é aquilo que pregam a você, assim como um papagaio, repetindo o que os outros falam. É hora de examinar a Escritura, é hora de buscar aqui a palavra de Deus, porque dela testificam ter a vida eterna, apresenta a pessoa de Cristo, nela você vai adquirir fé. Paulo vai dizer que a fé vem ao ouvir, e ao ouvir a palavra de Deus. Como ouvimos? Quando lemos, quando examinamos. O Espírito Santo de Deus ministra no nosso ouvido, na nossa alma, dentro do nosso coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim como Josué estava desanimado, veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: examinai as Escrituras. Gideão, ele não examinou a Escritura, claro que não, aqui não há dizendo sobre isso, mas o próprio Deus enviou um anjo a ele e disse: varão valoroso, homem valente. Ou seja, Deus estava aplicando sobre ele força que ele não tinha, mas tinha atitude, coragem de sair de lá e tirar o trigo das mãos dos medianitas e ir no lagar, irmãos, num lugar improvisado. Deus está falando para encerrar esta mensagem. Talvez a sua vida está da mesma maneira. Creia no Senhor,
Ele é fiel. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.